E unidade precisa entender que nem sempre é fisicamente, tá? Unidade de pensamento, de direção, de propósito. E principalmente, unidade de espírito no vínculo da paz. Isto é, um único evangelho, uma única congregação, um único pastor. É nesse aspecto que a palavra de Deus fala de unidade. Olá, queridos. Vamos falar a respeito dos 4 seres viventes. Quem são eles? Por que Deus deixou escrito para nós a visão de Ezequiel, o contexto do Apocalipse, entre outros lugares onde aparece a expressão seres viventes? Primeiro vamos entender o que é ser vivente. Ser vivente é uma criatura, cuja essa criatura ela não tem nome. O ser vivente não tem nome específico. Ele tem semelhança, ele tem aspecto, ele tem característica. Ele vive. Mas o que Deus está querendo dizer com a palavra ser vivente? Primeiramente, vamos entender. Gênesis capítulo 1, Deus disse: produza a terra seres viventes sobre a terra, sobre os mares, né, debaixo das águas, é óbvio. Aves povoem os céus, seres viventes. E seres humanos, né, incluindo Adão. É um ser vivente. Alma vivente. Então, perceba que Deus falou para Adão: observe, aprenda e dê nome para esses animais, para esses bichos. Então a tarefa de Adão foi nomear as criaturas, os seres viventes. E mais ainda, Deus disse: ele tenha domínio sobre todo o ser. Adão possuiu domínio sobre os seres viventes. Mais tarde as Escrituras vai falar para nós, mais precisamente Paulo, vai dizer que Cristo é o último Adão. Cristo precisa conhecer as pessoas e nomeá-las também. Então no futuro nós vamos receber um novo nome. Vamos receber, além da gente receber o novo nome, a gente vai ter o nosso corpo transformado. Veja que no contexto de Adão, os animais não têm o corpo transformado, não vão ter corpos transformados. Mas nós seremos transformados. E seres viventes nós somos. E nós não possuímos ainda um nome. Temos um nome biológico. Mas a palavra diz que quando o nosso corpo for transformado, teremos um novo nome. Ou seja, a nossa espécie vai ser específica. Vamos ter um selo, uma aprovação e um carimbo de aprovação de Deus. Não mais ser vivente, agora somos fulano tal. E através do nome seremos conhecidos por Deus, por causa das nossas obras. Assim como Adão, quando ele deu o nome para os bichos, ele observava o bicho, olhou para o leão: ah, esse tem que ser o rei da selva, leão. E deu o nome, leão. E quando você olha para um leão, você consegue aprender, absorver e entender características do leão e por que o nome é leão. Entende? Então no futuro, quando o nosso corpo for transformado e nós recebermos um novo nome, os outros seres eternos que já possuem nome vão olhar para um de nós que temos o corpo transformado com um novo nome e eles vão saber exatamente aprender com o nosso nome. Aquele nome ali que Deus deu para ele faz todo sentido por causa das obras que ele praticou. Você está vendo que as coisas vão se conectando? Agora, quando se trata da visão, que Ezequiel viu, uma visão lá dos 4 seres viventes no céu, sabe, olho por dentro, olho por fora, olho atrás, olho na frente, olho para tudo quanto é lado, a questão dos olhos é para falar da unidade que os 4 seres viventes têm. Quando eles vão se deslocar, por exemplo, em direção em que a águia está olhando, o leão, o boi e o homem se unem na questão da águia, eles se tornam um. Isso não quer dizer que eles não têm olhos para trás, porque eles podem possuir giros, né, de 360 graus, tanto no vertical quanto no horizontal. Então eles monitoram tudo, por isso eles têm olhos. Mas a palavra ele não está dizendo que tem câmera, que tem uma espécie de, sei lá, de tecnologia no céu, ainda que sim. Tudo que está no céu, o que está sendo feito aqui embaixo, é
porque existe lá em cima, é óbvio. É óbvio isso. Só que Deus está querendo dizer para nós que a questão dos seres viventes possuir olhos é para falar do Espírito de Deus, que quando o Espírito de Deus é enviado na Terra, ou melhor, está vendo através dos olhos nossos, como se ele estivesse presente. É nessa pegada que a gente tem que olhar a questão dos olhos dos seres viventes. O mesmo caso é a deslocação. Porque tem roda, sabe? Quando a roda para, as asas se abaixam. Quando ela continua andando. Além de ter essas rodas, os olhos dos seres viventes, todo aquele mistério envolvido, o que Ezequiel viu já havia acontecido, só que Deus estava trazendo num aspecto mais profundo e mais glorioso, para jogar luz na nova aliança. Na antiga aliança, os 4 seres viventes estão escondidos na coluna de nuvem que esteve na travessia do Mar Vermelho durante... Então a coluna de nuvem sempre esteve presente com Israel, ali no contexto da antiga aliança, no período do deserto. Quando a coluna de nuvem se movia, levantava-se, desmontava o acampamento, desmontava o tabernáculo, e eles seguiam, andavam para onde a coluna se dirigia. A coluna parava, eles se acampavam. E a parte deles se deslocarem, tinha uma organização. Está no capítulo 2 de Números. No capítulo 2 de Números, as tribos deveriam se organizar na hora da partida. Quando a coluna de nuvem se movia, as 12 tribos tinham que se deslocar em direção à coluna. E aí Deus organizou a tribo de Judá, a tribo de Zebulon e a tribo de Isacar no primeiro grupo. E a tribo de Judá está falando da face do leão, por exemplo. 3 tribos. Depois vinha a tribo de Ruben na liderança. Junto com Rubens, tinha mais 2 tribos. 2 tribos junto com a tribo de Ruben. Entende? Depois, no terceiro grupo, vinha a tribo de Efraim, junto com Benjamim e Manassés, mais 3 tribos. E lá no norte tinha a tribo de Dan, na liderança, né? No deslocamento, junto com Aser e Naphtali. Ou seja, as 12 tribos partiam em 4 grupos. 4 grupos de 3. Então você tem o leão no primeiro grupo, que a tribo de Judá lidera. Você tem a face do boi, na liderança de Rubens e Gade, e mais uma lá que eu acho que é eu não lembro qual que é a terceira tribo que está junto com Ruben. Depois, Efraim, Manassés e Benjamim está na face do homem. Dan, Naphtali e Aser está na face da águia. Você está vendo os 4 seres viventes na terra. E lá em Êxodo 19, Deus disse para Moisés, capítulo 1, do 1 ao 4 ali, aquele trechinho. Veja como eu fiz aos egípcios, tirando vocês da terra do Egito com asas de águia. Quando Deus diz que tirou o povo do Egito com asas de águia, ele está dizendo que ele se utilizou dos 4 seres viventes, obrando. Aparece só a águia na fala de Deus, mas como eles são um, quando a águia está agindo, os outros 3 têm que se unir a ela. Essa informação você vai encontrar no capítulo 1 de Ezequiel, no versículo 9. Você vai encontrar no capítulo 10 de Ezequiel, bastante repetição, a respeito da unidade dos 4 seres viventes. Porque Deus quer trabalhar uma unidade. Se for a tribo de Benjamim que está sofrendo, as outras tribos têm que se unir a ela para ajudar ela. Se a tribo de Naphtali está se alegrando, vamos se alegrar todo mundo com ela. Se a tribo de Gade vai partir para a guerra, vamos todo mundo guerrear. Entendeu? Unidade. Por isso que Paulo fala e repete muito a questão de unidade. E unidade precisa entender que nem sempre é fisicamente, tá? Unidade de pensamento, de direção, de propósito. E principalmente, unidade de espírito no vínculo da paz. Isto é, um único evangelho, uma única congregação, um único pastor. É nesse aspecto que a palavra de Deus fala de unidade. Não unidade na denominação. Porque as denominações que existem hoje
Todas elas estão em desacordo, em desunião. Nenhuma anda em unidade com a outra, porque cada denominação tem uma visão diferente. Então isso não é unidade. Unidade para Deus, não importa o lugar que você está. Você está unido no Espírito por causa do que está escrito. Da mesma forma que o camarada está falando lá no Japão, eu estou falando aqui. E vice-versa. Ele crê daquela forma e eu creio da mesma forma que ele. Não conheço ele, mas ele está no Espírito. Ele está conectado com o que está escrito. Porque é só um Espírito. É só uma palavra. Uma só doutrina. Uma só fonte. Então quando você entende isso, você se desprende das garras, né? Das cadeias que existem dentro das denominações. E você voa livre. 4 seres viventes. Aí quando você chega no livro do Apocalipse, que tem a conclusão, aparece eles. Sim, aparece o mar de vidro, aparece um monte de coisa relacionada aos 4 seres viventes. E a última vez que os 4 seres viventes vão aparecer é no capítulo 19 de Apocalipse. Porque lá está a conclusão da obra. Quando adentra para dentro do milênio, Nova Jerusalém, não tem mais seres viventes. Porque o que precisava ser transformado foi transformado, que é o corpo do homem. Os animais que precisavam ser restaurados foram restaurados. Estão para dentro do milênio, não estão mais contaminados. Então não há mais necessidade dos seres viventes estarem atuando. Você não vai ver mais vestígio deles a partir do capítulo 19 de Apocalipse. E aí, se você gostou da gravação aqui, que foi espontânea, foi de forma, conforme foi aparecendo na minha mente, não preparei nada, foi um vídeo voluntário aqui mesmo, espontâneo. Eu estou gravando lá no outro canal, acho que já tem uns 3 ou 4 vídeos a respeito desses 4 seres viventes. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do canal para vocês terem acesso aos outros vídeos que eu estou falando a respeito dos 4 seres viventes. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar. Deus te abençoe e te aguardo lá no outro canal.